Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso programa de número 125. Estamos aqui, como sempre, muito bem acompanhados do nosso querido Paulo Neto, que vai falar do tema Espiritismo, princípios práticos e provas. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Eu adoro quando você fala assim, muito bem acompanhado, você nem calcula. Boa noite ao nosso amigo, deixa eu ver aqui, Cláudio Pecorari, a Shirley também está aí, e a Fernanda. O tema de hoje, até que eu nem pensei em falar, porque, né, Arthur, depois que eu fiz 2 palestras sobre ele, vi uma receptividade boa do público, e eu falei assim, não, vamos falar com o Arthur lá, e de repente a gente fala no Polêmica Espírita. Aí eu passei material para ele, ele deu uma analisada, não, vamos fazer. Então estou aqui mais nesse sentido, né? Porque é um tema que foi em cima de um livro que eu publiquei, e eu não gosto de ficar usando o programa para divulgar livros que eu publiquei. Então fica aquele trem meio chato, né? Mas como esse tema aí, depois vocês vão ver que eu acho que tem muita coisa interessante, que a maioria das pessoas não conhece, mesmo espíritas antigos, né, principalmente na questão mais de provas da realidade espiritual, dos espíritos, e isso aí que é o ponto forte dessa pesquisa. Maravilha, maravilha. Bem, e teremos slides hoje, Paulo? Temos. Opa, esqueci. Cara. Não, com certeza, quando você ajeita aí, né? Hum, Vai ser um tema bastante interessante, né? Princípios, práticas e provas. E contando, obviamente, aqui com o apoio do pessoal, que aos poucos vai chegando aqui, né? Como você já falou, não. Cláudio Pecorari, Sheila de Tá Siqueira, com Fernanda dificuldade de Ligares, tá opa, aqui, mas tá ok agora, Arthur. e todos aqueles que ainda vão se aproxegar aqui ao nosso estudo ao vivo ou depois gravado. Bem, então Paulo já ajeitou aqui, vamos então disponibilizar. Muito bem. Podemos ir? Sim, Então, vamos lá. Então, o título, né, do nosso estudo de hoje é Espiritismos, Princípios, Práticas e Provas. A nossa frase inicial está no livro do Paulo Rossi Severino, que achei super interessante. A verdade não é privilégio das religiões ou sistemas. Né? É um livro que faz, inclusive, a análise da psicografia de Chico, 43 ou 45, qualquer coisa assim. Mas eu vou citar lá no final. Bom, a origem desse material. Em, em 2004, a minha esposa fazia direito na PUC, na unidade de Cerro, que é pertinho de Goiânia, pertinho, pode falar, né? Fez uns 65 quilômetros. E o professor da matéria de cultura religiosa permitiu que qualquer pessoa, qualquer um dos alunos, melhor dizendo, pudesse levar pessoas de outras religiões para falar de suas religiões, né? Aí ela me pediu, não, Paulo, você podia ir lá falar para minha turma, e eu, você, mas não vou perder a chance dessa, nunca. Dentro da universidade, mas não vou mesmo. E aí preparei esse material para falar lá e falamos na turma de direito, aí a turma, o quarto período de administração, não, vocês querem que fale aqui também. Aí fiz a palestra. Então, na verdade, fizemos 2 exposições na Universidade da PUC no ano de 2004, né? Então tem 21 anos desse aí. E depois de pronto esse material, que eu só fiz os slides, né, para apresentar, eu falei assim, poxa, mas esse material aqui de repente dá um livro, né? Dava um livro, né? E aí acabei montando o livro do material, dos slides, entende? Então não foi um livro escrito, né? Foi um livro que foi composto pelos slides. Obviamente que eu precisava de ajustar alguma coisinha, então outra lá, ou talvez acrescentando mais alguma coisa, mas a base original mesmo, né? É esse material que eu fiz palestra lá na PUC em 2004, ok? Então, que é o nosso contexto.
Então, a primeira coisa que nós tínhamos que mostrar para o público é a questão de que esse intercâmbio com os mortos não é coisa nova e não era a invenção do Espiritismo, né? Então, eu vou citar um texto, né, que ele foi mais ou menos publicado, do artigo que eu tirei foi publicado mais ou menos no ano 2000, né, por volta de 2000 e pouquinho. Então, o autor escreveu há 4.000 anos, quer dizer, então, 2.000 anos de Cristo, né? Entende? Então, ele conta lá que um sumo sacerdote chamado Amon, que era autoridade de serviço, né, desse religioso lá do faraó Mentuhotep II, do Egito, e ele estava preocupado com uma influência espiritual que o afligia ou incomodava. E tomou uma resolução. Não que chegar em casa, nós vamos resolver essa história, tá certo? E aí a informação, né, do artigo é que os egípcios acreditavam que podia interferir que os mortos podiam interferir na nossa vida. Quer dizer, isso é uma coisa que eu acho interessante. Quer dizer, uma coisa muito antiga, né, 4.000 anos atrás, já está falando coisas que hoje nós defendemos na doutrina espírita, né? Então esse aqui é o link importante para nós. Então continua o texto lá. Então, que depois de chegar em casa, deu a ordem para o céu, tomou banho e tal, e subiu ao terraço, estendeu suas mãos para o céu estrelado, fazendo uma evocação, pedindo auxílio dos espíritos protetores. Fantástico, cara. É justamente a reunião. Ó. Pede proteção para Jesus, dos espíritos amigos que coordenam a reunião. Olha para você ver, é impressionante, eu achei. Meu Deus. E aí ele vai, invoca os deuses do céu, os deuses da terra, do sul, do norte, do ocidente, do oriente, os deuses do outro mundo. Então fez a eles um pedido, né, aos deuses. Fazei com que venha até a mim o espírito. Quer dizer, aquele espírito que estava incomodando, né? O espírito veio e disse. E aí, Arthur, a forma que está escrita no texto dá a impressão que ocorreu uma materialização. Se ele veio e disse, né? Mas também pode ser uma evidência também, né? Não pode? Então, dos dois, né? Então, só sei que é o seguinte, o sacerdote sentiu a presença do espírito e começou um diálogo, né? Então, o espírito já vem assim, eu sou aquele que vem para dormir em seu túmulo. O sumo sacerdote respondeu, pediu o espírito que, mas quem você é? Aí ele deu o nome dele, esse nome aí, que eu não vou ler, senão trava a língua e não consigo desenvolver a palestra. Deu o nome do pai e da mãe. Então era uma pessoa conhecida mesmo, né? E então o sacerdote falou assim: diz-me o que deseja, farei com que isso se cumpra para ti. Então o sacerdote percebeu o seguinte: que se ele estava acompanhando, porque ele queria alguma coisa dele, sacerdote. E não se preocupe que eu vou te ajudar. Meu coração ficará agitado como um Nilo. Não vou te abandonar. Se fosse essa minha intenção, não teria me ocupado com esse assunto. Aí o espírito respondeu, chega de palavras, já não gostou porque estava falando demais, né? Aí eu cortei alguma coisa para que dentro do contexto não faz muita diferença, mas para resumir a história. Então o experiente e poderoso sacerdote disse para ele o seguinte, ficarei então aqui sem comer e sem beber, as trevas cairão sobre mim cada dia, ou seja, dia e noite, né? Não sairei daqui. Então, assim, enquanto você não conversar comigo, o que você está querendo, não sai daqui. O Espírito conta então sua história. Quando estava vivo sobre a terra, era o chefe do tesouro do faraó e também oficial do exército. Então percebe, era uma pessoa importantíssima dentro do contexto social daquela época, né? Que ele estava vivo. Quando morri, meu soberano mandou preparar minha tumba, os 4 vasos de embalsamento e o meu sarcófago de alabastro. Mas o tempo passou, o tomo caiu, o vento e a areia arruinaram tudo. Em outras épocas, presta atenção agora, por 4 vezes já me evocaram e prometeram uma nova sepultura. Cara, então era a 5ª vez que ele estava manifestando. Né? Então, qual que era a preocupação dele? É porque o túmulo dele tinha sido destruído e ele queria recompor o túmulo. E pedia para as pessoas prometiam e nada feito. Né?
Aí ele fala assim, ó, mas até agora nada, quer dizer, ninguém fez nada. Como eu posso acreditar em novas promessas? Tá certo? Somente com conversas não atingirei meu objetivo. O sumo sacerdote mandou 3 homens atravessar o rio Nilo até a região funerária de Tebas, escolher um bom lugar e, além de uma nova tumba, o sumo sacerdote mandou que 10 servos se dedicassem a fazer oferendas diárias de água e trigo ao Espírito. Depois de todo este trabalho, o sumo sacerdote ficou cheio de alegria por ter atendido aos desejos do Espírito. Cara, achei muito, muito interessante mesmo, por, assim, pela antiguidade do texto, tá? E por coisas que bate com o que a gente faz na atualidade. Tem a questão da prece, de evocação mesmo, para tentar ajudar. Então, tudo isso está lá. Então, esse texto está na revista Universo Espírita, que não é publicada mais, infelizmente. Ela foi editada por Paulo Henrique de Figueiredo. E o título principal do artigo é Os Mistérios do Egito segundo o Espiritismo. Então, a capa da revista Universo Espírita é essa, e eu tenho ela, nessa época eu comprava. E, por coincidência, procura daqui, procura dali, acabei encontrando um livro que vai falar das coisas do Antigo Egito e vai tratar essas coisas do Antigo Egito como mitos e lendas. E olha o que eu encontrei lá. O mesmo relato que o Paulo Figueiredo falou. Né? Eu achei super interessante, sim. Porque também, eu não sei como que eu acabei encontrando esse livro. Eu sei que eu encontrei. Não sei por que, não. Como que eu encontrei, melhor dizendo. Mas eu achei muito legal, que bateu com a informação. Né? Então, veja bem, Kardec sempre disse que muitas vezes as lendas têm um fundo de verdade. Ou os mitos têm um fundo de verdade aliado à doutrina. É o caso específico disso aqui. Né? Mas como lá eles acreditavam que os mortos podiam interferir na comunicação dos mortos, então não é mito, não é lenda. Foi um fato real que o autor que escreveu ele viu como lenda. Somente isso. Mas que, dentro da minha percepção, aquilo é um fato real. Seguindo, então, nós podemos ter, seguindo na linha da história, nós podemos encontrar, então, o livro Vedas, que é do hinduísmo, né? Escrito aí por volta de 1300 a 1000 a.C. E quem cita esse texto é Gabriel Delany. Se não me falha a memória, mas lá no final deve ter A Alma é Imortal. Então, nesse Vedas, vão encontrar o seguinte: os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes convidados para cerimônias em comemoração dos mortos sob uma forma aérea. Seguem-nos e tomam lugar a seu lado quando eles se assentam. Quando eu li esse texto, assim, o que me veio foi o seguinte: essa percepção dos espíritos acompanhando os brahmanes foi vista por um vidente. Então, alguém que via os espíritos acompanhando os brahmanes e fazendo, sentando perto dele, e aquilo ele escreveu, o outro escreveu, acabou virando parte da cultura. Não pode ter caído do nada, entende? Ou uma inspiração. Isso aqui é uma realidade que foi vista e passou para a cultura, entende o que eu quero dizer, Arthur? Sim. Eu acho que mais por aí, né? Uhum. Aí, seguindo um pouco, nós temos a Torá, que é o livro do judaísmo, né? Principalmente a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui no livro de Deuteronômio está escrito lá: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Então, aqueles povos que eles iam dominar já faziam algumas práticas que Moisés não queria que eles fizessem quando eles chegassem lá. Então ele diz lá: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. O necromante era uma pessoa que evocava os mortos para fins de adivinhação. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. Este texto da Bíblia sempre é usado para condenar os espíritas, não é isso, Arthur? Só que nunca
Sim. O versículo 14. Então, o versículo 14, na verdade, ele está resumindo tudo, quase tudo que está lá atrás que foi proibido. Tá certo? Então, o que está falando o 14? Porque essas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e adivinhadores. Ou seja, o que estava sendo proibido? Tudo que tinha o objetivo de fazer prognóstico, prognóstico é coisa do futuro, ou adivinhar coisas do futuro. E a evocação dos mortos entra dentro desse contexto, só dentro desse contexto. Nada mais do que isso. E quem percebe isso? Ninguém. Né? Porque eles não usam nem isso, hein? É. Tá certo? Bom, e caminhando ainda na Bíblia, nós vamos estar agora no livro, primeiro livro de Samuel, não, o primeiro livro de Samuel, capítulo 28. E começa a narrativa da seguinte: ora, naqueles dias os filisteus concentraram as tropas para a guerra. Quando Saul avistou o acampamento dos filisteus, Saul, nesse momento histórico, ele era o rei de Israel. Então, quando avistou o acampamento dos filisteus, que estavam em guerra com eles, né, foi tomado de medo e seu coração tremeu fortemente. Tremeu nas bases, viu, Rato? Saul consultou o Senhor, mas ele não teve resposta. Aquela época, o que era consulta? Era usar o Urim e o Tumim, ou era ir atrás, vamos dizer assim, de um profeta, porque ele pudesse desvendar o futuro, que seria as revelações divinas. Então ele tentou isso e não obteve resposta nenhuma em razão do que ele queria, ou seja, o que vai acontecer nessa guerra comigo? E aí ele apelou mesmo, feio, né? Falou para o servo dele assim: procurai uma mulher entendida em invocar os mortos, pois quero ir a ela e consultá-la. Então presta atenção. Se o rei de Israel fala que procurar uma mulher entendida em invocar os mortos, porque a evocação dos mortos era uma prática comum àquela época daquele povo. Não tem como fugir disso. Né? Que eu quero consultar. Aí os seus homens responderam: na cidade de Indô tem uma mulher assim, do jeito que você está querendo. Então eles disfarçaram de gente comum, né? Porque ele era rei. Chegaram na casa da mulher à noite. Então ele disse a ela, né? Obviamente, por favor, adivinha para mim por meio da necromancia e evoque-me aquele que eu te disser. Lembra o que eu falei que é necromancia? Não é para adivinhação do futuro? Ele queria saber o quê? O futuro. O que é o futuro que queria saber? O que aconteceu na guerra? Uhum. Mais ainda, ele não queria falar com qualquer espírito. Ele falou assim: eu vou falar o nome do espírito que eu quero conversar com ele, minha amiga. E aí? Bom, aí ela perguntou: a quem deve evocar? Ele disse: evoca-me a Samuel. Quem é Samuel? Samuel era um profeta de Israel que, coincidentemente ou não, foi quem consagrou Saul como rei de Israel. E os dois ficaram amigos e um confidente do outro. Então, depois que o outro morreu, que Deus não respondeu, você, vou consultar o meu amigo do além. Entendeu? Ele vai ter que me ajudar. Né? Aí vai lá, continua o texto. A mulher avistou Samuel. Significa que o quê, Arthur? Que a mulher era vidente também. Certo? E ela vai e descreve para Saul o que ela estava vendo. Então, estou vendo um espírito subindo das profundezas da terra. Aí o Arthur disse: Paulo, isso é o demônio, cara, vindo lá de baixo. Só pode ser o demônio. Eu falei assim: Arthur, você está enganado, meu amigo. Porque naquela época, eles acreditavam que todo mundo que morria ia para debaixo da terra. Para vir só podia vir de lá mesmo, cara. Não podia vir do céu. Entendeu? E ela continua descrevendo: é um homem velho que está subindo e voltou no mato. Então, com a descrição que ela deu, Saul reconheceu que era realmente Samuel e caiu com o rosto sobre terra, postando-se para ele. Esse cair com o rosto por terra é aquele gesto de adoração, sabe? E talvez este também seja o motivo da proibição de Moisés, porque eles estavam, entre aspas, adorando os espíritos e só podia adorar a Deus, entende? Pode ser também um dos motivos, além da questão de adivinhação. Aí
Aí vai lá, continua o texto. Samuel, porém, disse a Saul. Opa, peraí. Samuel disse a Saul? Como assim? Aí ocorreu o que a gente chama de incorporação. Então o espírito de Samuel baixou na mulher lá, né, que é a média, e começou a conversar com Saul numa boa, cara. Numa boa. E já chegou bravo. Por que perturbas o meu repouso evocando? Aí Saul respondeu: vejo uma situação desesperada. Olha aqui o motivo. É que os filisteus me fazem guerra. E Deus se retirou de mim, não me tendo respondido. Ou seja, Deus não me respondeu, o que é que vai acontecer? Né? Por isso te chamei, para que me indiques, para me indicares o que devo fazer. Aí Samuel disse para Saul o seguinte: ó, por que ainda me consultas quando o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? Se Deus está fugindo de você, por que você vem me consultar agora? O Senhor cumpriu o que tinha falado por meu intermédio. Sutil. Tinha falado por meu intermédio. Outras traduções tinha falado por minha boca, porque naquele momento estava falando por intermédio de uma outra pessoa e através da boca de outra pessoa que era médio. O Senhor arrancou de tua mão a realeza e a deu ao companheiro Davi. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Comigo assim, no mundo dos mortos. Tá certo? O Senhor entregará nas mãos dos filisteus também o exército de Israel. Ao ouvir isso, Saul caiu como fulminado, estatelando-se no chão. É que ele estava profundamente apavorado com as palavras de Samuel. Então Samuel profetizou que ele ia perder a guerra. Quer dizer, além de perder a guerra, ele ia morrer e os filhos dele também. Moral da história: os filisteus dominaram realmente o exército de Israel, só que, para não ser pego, Saul pediu um soldado que que o matasse. O soldado, não. Tipo assim, eu vou matar o rei de jeito nenhum. Ele pegou a lança e se jogou em cima dela. Então ele suicidou-se para não ser pego vivo, porque a tortura seria grande. Mas, de certa forma, ele morreu na guerra. Então tudo cumpriu. Os filhos dele que estiveram na guerra morreram também. Ok? Então aqui o que é que nós temos? Uma sessão autêntica, uma autêntica sessão espírita, com diálogo entre um vivo e um morto, né? E ele aconselhando: não vai que é fria, você vai perder. Ele foi teimoso, morreu. Só isso. Aí nós vamos caminhar um pouquinho mais. Tem um livro chamado O Pastor, foi escrito por um tal de Hermas, que viveu aliás, o livro foi escrito entre 142 a 155 depois de Cristo. Esse Hermas, segundo a informação que a gente tem, ele seria um discípulo de Paulo. Então, nesse livro dele, está escrito assim: o espírito que vem da parte de Deus é pacífico e humilde. Afasta-se de toda malícia, de todo o vão desejo deste mundo e paira acima de todos os homens. Olha agora, Arthur, que interessante aqui. Ó. Não responde a todos que os interrogam, nem as pessoas em particular, porque o espírito que vem de Deus, olha, não fala ao homem quando o homem quer, mas quando Deus o permite. Fantástico. Fantástico. Quando, pois, um homem que tem o Espírito de Deus vem à Assembleia dos Fiéis, presta atenção agora. Desde que fez a prece, o Espírito toma lugar neste homem que fala na Assembleia como Deus o quer. Toma lugar? Como assim, Arthur? Incorpora. Incorpora. Olha pra você ver, cara. Olha a época disso aí, cara. E aí continua lá. Reconhece ao contrário o espírito terrestre, frívolo, sem sabedoria e sem força, no que se agita, se levanta e toma o primeiro lugar. Quer aparecer, né? É importuno, tagarela e não profetiza sem remuneração. Ele induz, então, ao médium a cobrar pelas consultas. Aí ele fecha: um profeta de Deus não procede assim. A fonte: Leon Denis, no livro Cristianismo Espiritismo. Excelente livro esse, inclusive. Bom, algumas coisas vou falar para frente
Pode ser que hoje não faça sentido mais em função das pesquisas do caso do certo, essas duas pesquisas. Dentro do que eu pude, eu mudei alguma coisa, mas eu precisar de um tempo maior para olhar com mais carinho, para ver se muda mais alguma coisa, tá? Então, se ficar alguma coisa para trás, vocês me desculpem, mas eu fiz o que eu pude dentro do... Porque eu só pensei nisso hoje. Na verdade, eu só me toquei isso hoje. Eu fui ver um negócio lá e não gostei, aí eu lembrei da pesquisa dos sétimos e lascou. Mas já não dá muito tempo pra gente mudar muita coisa, não. E eu tenho que mudar no original do livro lá, né? Porque se numa possível de edição para frente, então tem que rever tudo. Mas vamos lá. Nós estamos na linha do tempo ainda. Nós estamos em meados do século XIX, na cidade de Hydesville, não sei se pronuncia assim, Arthur, eu sei que é o professor de inglês, diante da família Fox, que morava numa casa, mudaram para essa cidade, e morava numa casa de madeira tipo essa aí, casa simples e humilde. Então, Hydesville era um pequeno povoado tipo de estado de Nova York, e quando da ocorrência desses fenômenos, contava com um pequeno número de casas de madeira do tipo mais simples. Numa dessas cabanas habitava a família de John D. Fox, de religião metodista. Jamais em se meter com o espírito, né, Arthur? É assim? Composta de pais e vários filhos, dentre outros, Margaret, de 14 anos, e Kate, de 11. As idades são questionadas por Carlos VII. Além de Leckers e Dilma na outra cidade. A família Fox parou a morar nesta casa dia 11 de dezembro de 1847. Algum tempo após essa mudança, seus ocupantes começaram a ouvir arranhões, ruídos insólitos e pancadas, vibradas no forro da sala, no assoalho, nas paredes e nos móveis. Então era barulho para tudo quanto é lado, na casa inteira. Os quais passaram a constituir verdadeira preocupação para aquela humilde família. Não sabia a causa, né? Até que na noite de 31 de março, né, que é considerado o marco inicial do espiritismo, uma delas, deixa eu ver quem tá lá, a Kate ou Margaret, uma das duas, resolveu desafiar esse barulho. E faça como eu faço, bateu uma certa quantidade de palma, e houve a resposta na mesma quantidade de pancadas. E assim se começou o diálogo entre a família Fox e esse espírito que lá estava perturbando-os. Ele se chamava Charles Rosman, e que era um mascate, um vendedor ambulante, e que tinha sido morto por conta de $500. Eles foram lá no porão, tinha sido enterrado no porão, foram lá, não acharam nada. Só que 52 anos depois, caiu uma parede lá do porão e acha lá os ossos, a caixa de mascate que ele tinha para levar a mercadoria dele. Então tá tudo lá. Então foi confirmado essa realidade do caso que ele contou. Então, ok? Bom, esse fenômeno, então, espalhou dos Estados Unidos afora, atravessou o continente, foi para a Europa, França, diabo as quatro. Então, virou, na época, ficou muito forte isso. E era muito comum, naquela época, as pessoas se reunirem em volta de uma mesa para evocar os espíritos. Era brincadeira, não tinha televisão, não tinha como assistir novela da Globo, né, Arthur? Então, vamos lá, brincar de... E aí, os espíritos, como tinham a intenção de provar que existiam, vamos dizer assim, então, meu filho, o que acontecia de manifestação nessa época não está escrito. E chamavam essas reuniões, né, de mesas girantes, né, a reunião com as mesas girantes, ou mesa falantes, o efeito é o mesmo. Então, a ideia era assim, me juntavam um grupo de pessoas e começavam a evocar os espíritos. Isso, a comunicação era muito difícil, porque era respondido por pancada, era um sim ou não, então diálogo assim, quase que impossível, né? Mas dá para comunicar, né? E aí não sei se não lembro exatamente se foi os espíritos que sugeriram, foi alguém que sugeriu a criação de uma tábua com as letras e os números, né? E com a palavra sim ou não. E à medida que a guia ia passando em cima de uma palavra ou de um número, o espírito dava a pancada, então essa palavra ou número ia começar a formar a palavra. Então foi um processo mais rápido do que o da mesa, né? Mas ainda assim não estava legal. Até que os espíritos meio falassem, ó,
arruma a prancheta, fixa um lápis na ponta lá e tal, nós vamos trabalhar assim. Então, a prancheta, mais ou menos, a ideia dela é essa imagem, então os médicos colocavam as mãos em cima da prancheta e os espíritos começavam a escrever. Agia naquele móvelzinho lá e começava a escrever. E aí o que acontecia? As palavras saíam tudo emendadas uma na outra, né, cara? Então a dificuldade para ler também não era fácil. Até que num certo ponto, e aí também que fica a dúvida, né? Que os espíritos falam assim, nós vamos agir diretamente na mão do médium. Então, esse agir diretamente na mão do médium, então presume-se uma incorporação, ainda que parcial, da mão. Tá? Então, eles passaram a agir diretamente na mão do médico, começaram a escrever, e aí surgiu o que hoje nós conhecemos como psicografia. Tá? Então, o processo, na verdade, assim, o que é importante, o processo de comunicação, de como procedir, como fazer, foi desenvolvido no intercâmbio. Os espíritos não vieram com nada pronto, eles também não sabiam como fazer, vamos dizer assim. E foram lá, tenta daqui, tenta de lá, até que chegaram. Não precisa de móvel, não precisa de nada, vamos agir na mão do médico direto e fim de papo, morreu Bahia. Então, esse que mais ou menos que é a história dessa coisa. Aí entra o nosso amigo Denis Hippolyte Léon Rivail, que nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, filho de Jean-Baptiste Antoine Rivail. Tem informação que ele é juiz, outra informação do Carlos Sete que é advogado, mas não sei se foi um advogado que foi juiz, ou foi só advogado que nunca foi juiz. Então, eu tive que tirar essa informação. E era filho de Jean-Baptiste, né, e Jean-Louis do Ramel. E eles eram, à época, eram católicos. E ele desencarnou em 31 de março de 1869. Ele estava com 64 anos em consequência da ruptura de um aneurisma. Seria um AVC, né, Arthur? Mais ou menos uma coisa assim, né? Bem próximo. Bem próximo disso. Ruptura de uma artéria importante, né, do cérebro. Né? Bom, aqui também tem informação, também, embora não tenha muito detalhe, isso o Sete também não conseguiu, que Rivail completa os estudos na cidade de Yverdon, né, na Suíça, que era um colégio administrado por professor Pestalozzi. E se a gente vai observar que no início de todos os livros que ele publicou, ele sempre falava conforme o método de Pestalozzi. Então, ele fez questão de colocar isso, né? O sistema de ensino de Pestalozzi, né? E aí tem a lista, né, das obras que publicou no início, é só visual mesmo, né? A partir de... Olha, a primeira obra, só um detalhe interessante, 1828, e ele estava então com 24 anos de idade. Olha o título, Plano proposto para melhoramento da instrução pública, cara. Então não é qualquer um. O cara já veio com tudo, sabe? Tudo que ele fez praticamente voltado à área de educação. Né? E até ele mesmo disse que a educação é a obra da minha vida. Ele diz isso, né? Está lá registrado em alguma revista espírita, ou obras póstumas, sei lá, em algum lugar. Então, essas as obras didáticas, né, que nós falamos. Então, ele fez também contabilidade em casas comerciais, e com isso também deu uma certa tranquilidade financeira, né, para se dedicar. E segundo consta, o seu nome era conhecido e respeitado, e muitas de suas obras foram adotadas pela Universidade da França. Ele conhece a Amélie Gabrielle Boudet, e não tem nada de Gabi, tá? É só a Amélie mesmo, com quem contrai matrimônio a 9 de fevereiro de 1832. A nossa amiga Luciana Faria resgatou o valor da Amélie Boudet, fantástico, vocês têm que assistir essa palestra dela, porque a gente acha que ela era uma mulher apagada, mas não era mesmo, tá? Presença ativa lá no movimento, depois que Kardec morreu, então, que assumiu, é uma heroína aí dentro da época, né, Arthur? Dentro da época, né? Então, em 1854, através do amigo chamado Fortier, ele tomou conhecimento, ouviu falar das mesas girantes, né? Mas não deu muito bola também não, né? E a partir de 1855, ele começou a frequentar a residência da família Boudin, onde tinha duas filhas, duas moças, chamadas Julie e Caroline Boudin, de 14 e 16 anos, essas idades também não batem.
E que através da cesta peão, um mecanismo parecido com as mesas girantes, Kardec fazia perguntas aos espíritos desencarnados que as respondia por meio da escrita mediúnica. À medida que as perguntas do professor iam sendo respondidas, ele percebia que ali se desenhava o corpo de uma doutrina e se preparou para publicar o que mais tarde se transformou na primeira obra da codificação espírita, que foi o quê? O Livro dos Médiuns, que ele publica em 18 de abril de 1857. Bom. Livro dos Espíritos. Desculpa, Livro dos Espíritos, eu falei na coisa. Livro dos Espíritos, desculpa. Fiquei entusiasmado, Arthur. Essa informação também pode ser questionada ou não, mas porque da fonte inicial que eu peguei, estava lá. Então, que diz que no momento dele publicar o livro, ele falou assim: se eu colocar meu nome, esse livro pode fazer sucesso, porque o meu nome está atrás. Se ele é bom, ele tem que ir por si mesmo. E aí que surgiu a ideia de ele criar um pseudônimo. Como tinham falado para ele, os espíritos tinham falado para ele, que ele tinha tido uma vida lá nas Galhas, que o nome dele era Allan Kardec, mas esse nome serve, não, passou a usar esse nome. Então, o que é interessante, que a partir do momento da publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 57, ele vem um nome que aparece na obra, que é Allan Kardec, que era um total desconhecido no meio cultural da França. Entende? Isso é interessante. A maioria dos pretensos reveladores, não, quer pôr o nome em destaque, né? Deu para entender? Quer aparecer, não, fui eu que inventei, Deus apareceu para mim, não sei o quê. Ele não, ele simplesmente apagou, né? Ele, quando ele publicou o livro Allan Kardec, os caras pensaram: que é esse cara? Eu não sei quem é, pô, eu nunca vi falar dele. Então, essa que era a intenção dele, entende? E aí você vê também o grau de humildade que ele tem, de especificidade que ele tem em relação a um trabalho que ele sentiu que não era dele mesmo, né? Ele sentiu isso, né? É importante. Então, aqui ele escreveu vários livros. E aí a briga é solta no movimento espírita, tá? Tem gente que fala que é 23 obras, outros 29, 30, 32. Pode pegar qualquer uma e tanto faz. Tá certo? Das principais seriam o Livro dos Espíritos, o que é Espiritismo, na sequência, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Agenda e a Revista Espírita, que publicou de 1858 a 1869, quando desencarna, até março. A revista de abril estava pronta, inclusive. Ele publicou, dele, o que está lá é dele, texto dele. Então, a partir de maio, que já foi dos sucessores dele. Ok? Bom, os principais tipos de manifestações objeto de pesquisas àquela época, tá? Aquela época, lá atrás, no início. Voz direta e escrita direta. A voz direta seria mais ou menos o seguinte: os espíritos num ambiente totalmente fechado e totalmente escuro produziam, vamos dizer assim, uma garganta com um ectoplasma e falava através daquela garganta. Então a voz era produzida naquela garganta que faziam. Todo mundo que estava presente escutava. Então a voz direta é assim, não tem contato do médium, a não ser da energia que doa, sem contato de médium. Então é um fenômeno super autêntico. Eu já assisti uma reunião com voz direta. Tá? É fantástico, não tem como. E a escrita direta? A escrita direta, eles pegavam um papel em branco, punha dentro de uma gaveta, punha no chão, lá debaixo da mesa. Passado um certo tempo, eles pegavam o papel, tiravam da gaveta, e lá o papel parecia todo escrito, cara, do nada, como diz o outro, do nada. Também direto, porque não tem a participação do médium, a não ser em termos de energia, que alguma energia precisava, né? Correspondência cruzada também teve muitas pesquisas nesse sentido, que era interessante. Um médico começava um texto, parava no meio. O outro, lá não sei onde, começava do meio para frente. Os dois textos separados, ninguém entendia nada. Aí vinha a instalação: pega esse texto junto com aquele texto que alguém recebeu no cidade tal. Quando juntava os dois textos, aí dá sentido, entendeu? Por isso que é correspondência cruzada. Os trabalhos de parafina. Esse também é um trabalho interessante. Parafina é aquela espécie de uma cera, né, bem fininha, né? O que aconteceu? Os espíritos, eles colocavam a parafina quente, o espírito enfiava a mão dentro da parafina
fazia um molde da mão. Então, depois ele desfazia a mão, ficava um molde de parafina, ok? Aí eles pegavam aquele molde de parafina e jogava gesso, tá? Lá na frente nós vamos ver esses modelos, aí nós vamos falar mais, vai ficar mais fácil para entender. Fenômeno de transporte. Um ambiente totalmente fechado. Os espíritos traziam de fora algumas coisas para dentro daquele ambiente fechado. Geralmente era coisas pequenas, era pedra, moeda, flores. Mas de qualquer forma, assim, teoricamente seria a matéria atravessando matéria, porque está tudo fechado, não tem jeito, né? Não tem jeito. E as materializações de espíritos, que nós vamos ver algum caso ali na frente, e hoje são raríssimos, mas existiam naquela época os espíritos materializados. Essa materialização nada mais era que a condensação, se é que nós podemos falar assim, da energia que compõe o perispírito, de tal forma que ele ficava tangível. E na materialização, todo mundo presente via o espírito se materializado. Ele podia chegar perto do Arthur, ô Arthur, pega a mão do Arthur, ô, cara, você tá bem, cara? Assim, entendeu? Sentir, era concreto, é real, palpável. Então é essa que é a diferença. Não é uma aparição. A aparição só uma pessoa veio e é fugitiva, você pegar, não pega em nada, né? E naquela época também surgiram algumas sociedades de pesquisa, mas no intuito de provar o contrário, de provocar isto não existe, tipo Quevedo, e deram com os burros na água, porque provaram sim, porque na época os espíritos queriam provar. Só que muitas delas provaram e ficaram tudo escondido, não declararam em público, então fiquei estranho, meio perdido no tempo. Hoje, quando você recupera essas pesquisas, você vê que com os critérios que foram feitos, é fantástico, né? Tudo para evitar fraude, por exemplo, né? Então, não é brincadeira, era coisa séria mesmo essas pesquisas. Bom, aqui nós temos uma lista de colaboradores do início do Espiritismo, né? Mais para o início, que entraram para pesquisar mesmo o fenômeno de materialização, de escrita direta, de tudo que você imaginar que nós falamos ali, eles entraram para pesquisar. Então, Alfred Russel Wallace era britânico, Alexander Kazakov russo, William Crookes inglês, Frederick Zoller o alemão, César Lombroso italiano, Camille Flammarion francês, Oliver Lodge inglês, Ernesto Bozano, que eu sempre cito, né, Arthur, para variar, italiano, e Gustave Gelei francês. Então, observe o seguinte, nós temos pessoas, pescadores de vários países, né? Não foi concentrado só na França. Isso é importante, porque que espalhou para o mundo afora, a gente para o mundo afora está pesquisando. E aí, avançando no tempo, lá pelo ano de... Agora, já bem mais próximo de nós, no ano de 1959, aconteceu um fato interessante com Frederick Jürgenson, que ele era russo, se não me engano, russo, mas ele morava na Suécia nessa época, e ele gostava de gravar sons de pássaros. Observe na imagem, ele está com um gravador na mão. Esse gravador tinha uma fita que você colocava nele, e a fita passava por um cabeçote, e nesse cabeçote que gravava os sons, ia enrolando no outro lado. Então, um lado era a fita virgem, passava no cabeçote, gravava e caía para o outro lado, que não era virgem, era fita já gravada. Só para a gente ter ideia, porque hoje isso é museu para nós, né, Arthur? Com o celular você faz numa boa. Bom, então um dia ele estava lá e gostava de escutar, gravar o canto dos pássaros, e no meio da fita apareceu o trinar das aves, apareceu um solo de trompete que terminava em fanfarra. Ué, peraí, eu tô gravando, como é que é esse negócio de música aqui, de tocando aqui, né? E ele pensou, então, cara, eles me venderam fita ou gravada, ou que mal apagada e tal, e foi lá, reclamou, não, aqui não, aqui. E aí, não teve jeito, né? E continuou o processo, mas chega num certo tempo, uma voz em norueguês aconselhava-o a gravar o som dos pássaros noturnos na Noruega. Então agora apareceu voz dentro da gravação. Grava os pássaros lá. Ele acreditava ter ouvido até o som de um alcaravão.
É um pássaro, né? Um mês mais tarde, quando preparava um programa de rádio sobre a grande Anastásia, as vozes falaram da Rússia e chamaram pelo seu nome. As vozes manifestaram-se em alemão, em italiano, e no meio delas, ele acreditou ter reconhecido a voz de sua mãe, falecida há 4 anos antes. Então, são fenômenos espontâneos, sem evocação nenhuma, que se meteram no meio das gravações. Então, isso aqui é que deram início a tal de transcomunicação instrumental. O que seria? São as comunicações dos espíritos através de aparelhos eletrônicos. Naquela época, gravador, televisão, hoje, às vezes, por celular, inclusive, gravações por celular. Então, qualquer aparelho eletrônico aí, eles podem interferir. Tá? Então, essa fonte, esse que nós falamos aqui, do yoga, nós pegamos dessa obra aí. O que é o espiritismo? Então, o espiritismo é ciência porque estuda à luz da razão e das pesquisas específicas os fenômenos mediúnicos, isto é, os fenômenos provocados pelos espíritos que são fatos naturais. E no Luiz Kardec fez muita questão disso, de colocar. É fato natural, para tirar aquela conotação de sobrenatural, de místico, aquele negócio todo, tá? Bom, então é uma ciência, né, continuará, que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corpóreo. É uma filosofia porque dá uma coerente e exata interpretação da vida. Toda filosofia gera uma ética. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Como filosofia, o espiritismo compreende todas as consequências naturais que dimanam, ou dão origem, né, das relações que se estabelecem entre nós, ou seja, os espíritos, nós que encarnados, nós dizendo, e os espíritos. E, finalmente, o espiritismo é uma religião porque ele tem, por fim, a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo, para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade. O objetivo do espiritismo, aliás, o espiritismo tem como finalidade, objetivo, combater a incredulidade e suas funestas consequências. Ou seja, se a pessoa não acredita no algo espiritual no homem, a vida dele é meio complicada. E não tem muito preocupado com o lado moral também, né, Arthur? É tudo material, só tem matéria, então é combater isso, o materialismo, vamos dizer assim, o foco seria mais nesse sentido, né? Então, com isso, você vai fornecer o quê? Provas patentes da existência da alma, e essas provas que nós mostramos, e algumas coisas que nós vamos mostrar para frente, e da vida futura. Ele, o espiritismo, se dirige, pois, àqueles que nada creem, ou que de tudo duvidam, e o número desses, né, não é pequeno, como muito bem sabeis. Os que têm fé religiosa, e a quem esta fé satisfaz, dele não tem necessidade. Aquele que diz, eu creio na autoridade da igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além de seus limites, o espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. Isso eu acho a coisa mais importante, cara. Não querer forçar ninguém a ser espírita, entende? Cada um siga o seu caminho. Se você aceitou bem, não aceitou, continue o seu caminho, nós vamos continuar no nosso. Bem simples assim. Aqui nós temos uma apostila da União Espírita Mineira, que é a federativa aqui de Minas. Então, ela traz para nós aí listados 15 princípios fundamentais da doutrina. Então, dentro da nossa percepção, esses princípios seriam, então, as partes invariáveis que Kardec trouxe. Os detalhes é que são problema. Os detalhes que modificam e que surgem quando não os encontramos nas obras da codificação. Dou um exemplo. Numa revista espírita qualquer, que eu não vou lembrar o ano, é falado que há espíritos que cuidam da reencarnação dos animais e dos homens, exatamente nessa ordem. Ok? Então, nós temos um processo.
esse processo seria para reencarnar tanto os homens como os animais, não tem canto algum da doutrina, das obras codificadas de Kardec. Então, isso tem que vir depois. Nós vamos ter o critério de comparar, de julgar, tudo bem, mas porque muitas pessoas ficam assim, não, o que eu tenho fora de Kardec não vale, então nós estamos lascados, porque nós nunca vamos saber o que acontece nesse processo de reencarnação. Nós temos que abrir essa porta. Obviamente, não para tudo que vem do lado de lá, com o espírito fazendo o fantasminha camarada do lado de lá, esse tipo de coisa assim, mas tem que ter critério, mas tem que ter porta aberta sim. Ok? Então, esses princípios fundamentais não mudam, mas os detalhes é que é o problema. Então, a prática espírita, toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. A prática espírita é realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior. Esse é o maior choque quando as pessoas chegam a primeira vez numa casa espírita, que não conhece, chegou a primeira vez. Acha que ia ter isso, não sei que, incenso para cá, incenso para lá, queima disso, queima daquilo. Não tem nada. Dança de lá, dança de cá, entendeu? Bom, isso aqui ficou mais ou menos claro um pouquinho lá atrás, mas só reforçando. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida os interessados em conhecê-lo e a submeter os seus ensinos ao crivo da razão, ou seja, pode criticar tudo, pode analisar tudo, não tem dogma aqui, você não é obrigado a acreditar porque A ou B falou, porque os espíritos falaram, porque cada... Não, critique, seja, né? O espiritismo não tem sacerdote, não adota nem usa em suas reuniões e suas práticas. Aqui uma lista é grande. Altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessão de indulgência, paramentos, fumo, bebidas alcoólicas ou alucinógenas, incenso, talismã, amuleto, horóscopos, cartomancia, pirâmides, cristais ou qualquer outros objetos, rituais ou formas de culto exterior, né? Lá do culto simples, né? Fecha lá com culto simples. A mediunidade, que permite a comunicação dos espíritos com os homens, é a faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adota. Nós temos que entender também que a mediunidade é uma faculdade humana. Todos os homens têm. Só que quando fala de uma forma que você não tem mediunidade, está falando que você não tem a mediunidade ostensiva, mas aquela restrita todo mundo tem e não tem como fugir disso, né? A prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios de doutrina espírita e dentro da moral cristã. Não tem ritual, não tem nada, não tem véia. Nós respeitamos as outras que fazem, tá? O problema é deles. Mas do lado de cá, não tem. E o grande problema, Arthur, que a gente vê na prática é o seguinte: as pessoas muitas vezes associam os lugares que ocorre manifestação de espíritos como espiritismo. Tudo manifesta espírito e espiritismo. Eu tenho um argumento fatal contra isso. O que eu digo? Eu digo o seguinte: o fato da tartaruga botar ovos não faz dela uma ave. E ponto. E bem simples assim, entendeu? O espiritismo respeita todas as religiões. Isso é fantástico e é importantíssimo. Tem que respeitar a crença dos outros. Eu até estava dizendo outro dia, se a pessoa chegar perto de mim, por exemplo, aproximando o Dia dos Mortos, ô Paulo, eu posso acender a vela para minha mãe que morreu? Assim, pode, se você acredita, aceita. Acende, cara. Só acende um lugar para não cair, não queimar a casa. O resto, eu vou falar que não. Para quê? Por quê, cara? Que eu vou... Entendeu? A fé do cara, deixa lá. Ele acredita, deixa pra lá, cara. Não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, valoriza o esforço na prática do bem, que o importa é isso, né? E trabalha para a confraternização, união e pela paz entre os povos e entre todos os homens, independentemente da sua etnia, cor, nacionalidade, crença, nível cultural, social. Reconhece-se ainda que, agora sim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Não é quem frequenta o espiritismo, não, viu, Arthur?
Vamos de bem, é bem abrangente mesmo, tá certo? Tipo de reuniões nas casas espíritas. Nós temos reuniões públicas e reuniões privativas. Nós temos reuniões públicas divididas em mais ou menos 3 tipos, né? Umas só de estudo do evangelho, outras somente de estudo doutrinário, e tem algumas casas que têm a reunião mista. Uma parte evangelho e uma parte doutrinária. As reuniões privativas, obviamente, que é só para quem já é adepto da doutrina, ou que tem um certo nível de conhecimento, então é fechada, né? Privativa porque é fechada ao público. Então, nós temos a reunião de esclarecimento de espírito, que seria, como vulgarmente chamado, de desobsessão. A reunião de educação mediúnica, quando a gente percebe médios já com a mediunidade toda aflorada, né? Então, nós temos que trazê-los para a reunião para tentar educá-los, para tentar orientá-los, né? Para não ficar à mercê de espíritos obsessores e por aí afora. E reuniões de radiações para doentes, que são aquelas reuniões que a gente diz de cura, né? Um grupo de pessoas reúne e fica fazendo oração, preces para pessoas que estão nos hospitais, que estão doentes, em casa, ou casa de saúde e tal. É fantástico esse caso, porque eu já participei de uma também, desse tipo, e dá resultado, cara. A gente acompanhava, né, o diagnóstico das pessoas e dava resultado. É fantástico. E as materializações de espírito, que hoje também são raríssimas, nós falamos lá e vamos mostrar na frente alguma coisa delas. Tá? Ação social. Toda casa espírita desenvolve algum tipo de ação social. E os principais que são desenvolvidos na casa espírita são creches para deficientes físicos e ou mentais. Aqui não é praticamente na casa, mas é vinculado a alguma casa, claro, né? Os asilos, casas que distribuem alimentos e roupas, tem casas que dão assistência espiritual, assistência médica odontológica, e aqui é de graça mesmo, né? Essas duas. Hospitais para doentes mentais e estabelecimentos educacionais, algumas poucas aí, mas tem. Tá? Então, isso aqui dentro do apanhado geral, né? É o que eu consegui perceber. E aqui uma coisa muito interessante no censo de 2010. Esse quadro, o que ele representa? Ele vai trazer para nós um levantamento de pessoas com mais de 15 anos para cima de idade, por nível de instrução e grupos de religião. Então, aqui, na lista, nós temos católica apostólica românica, evangélico de missão, evangélico de origem, evangélico não determinado. Então, aqui estariam os grupos de religiões. E nas colunas seguintes estão o nível de instrução, sem instrução, fundamental incompleta, né, até o superior e não determinado. Nós destacamos somente o espiritismo, que entra como religião, no grupo de religião. Detalhe, quando a gente pega lá os espíritas sem instrução, nós tínhamos em 2010 que somente 1,8% dos espíritas não tinham instrução. Se vocês observarem nessa coluna, é o menor índice dela. A média do total lá em cima é 6,3. Quando a gente vai lá, grau superior completo, nós vamos ter, entre os espíritas, 31,5% dos espíritas têm curso superior completo. O maior índice que existe na categoria, considerando que Umbanda e Candomblé, que é 12,9%, arredondar para 13%, então 13 com 13, 26%. Então é mais que o dobro do maior que tem aí. Então, esse quadro é interessante porque quem olha, fala assim, pô, esse é só um elitista, cara. Só tem gente da classe alta da sociedade que fez. Mas não é isso. Né? Eu sempre brinco com as pessoas o seguinte, que
Quem já fez faculdade sabe que eu brinco assim, tem duas matérias que é o CREO, cara. Então, oh, meu Deus do céu. Quando você está fazendo, você fica até... Por que esse tem tá aqui, essas matérias estão aqui? A tal de filosofia e a tal da sociologia. Ah, meu Deus do céu. Mas hoje a gente entende o que a proposta é fazer você pensar pela própria cabeça, rever tudo que você aprendeu para repensar por sua própria cabeça. Então, o que eu analiso disso? É que qualquer pessoa, tendo curso superior ou não, que for dada a pensar por si próprio, vamos dizer assim, eles vão se encantar com o espiritismo, que é justamente por isso. Capacidade de analisar, de crítica, de análise, de ser ele mesmo. Não é porque você vai frequentar fazer as coisas porque o Paulo falou, porque o Arthur falou, porque Kardec falou. Não tem nada a ver. Você vai falar porque você tem lógica e razão. E fim de papo. Então, eu vejo nesse sentido. Então, não é algo elitista, né? Certo, Arthur? Concordo plenamente. Princípio básico das comunicações dos espíritos. Aqui eu vou trazer umas imagens, mas gostaria que você entendesse o seguinte. Eu falei para um público que não tinha conhecimento nenhum. Esse é o exemplo que eu vou dar. Não significa que todas as comunicações obedecem isso que está no exemplo, mas é para julgar as pessoas num questionamento. Depois vocês vão entender o porquê. Ok? Então, o que acontece? Nós somos um ser triplo, não é isso? Nós temos um corpo físico, nós temos o perispírito, nós temos a alma ou espírito, não é isso? Somos isso. Então, o encarnado é isso. Bom, a parapsicologia, as pesquisas psíquicas já comprovaram que nós possuímos telepatia. O que seria telepatia? É a capacidade que o ser humano tem de comunicar-se por pensamento com outra pessoa. E eles mesmos disseram que quem comunica é o espírito ou a alma da pessoa, não é o físico, tá certo? Então, na comunicação, nós temos o quê? Alma de dois encarnados comunicando entre si, ok? Alma a alma, né? Então, vamos supor que um dos dois interlocutores perca o corpo físico. Então, nós vamos ter um encarnado triplo e um desencarnado que é duplo só, o perispírito e o espírito. Uai, mas ele tem espírito ainda? Tem. E aí, se ele tem espírito, e a comunicação de espírito a espírito, por que não pode comunicar com um encarnado que tem espírito ainda, hein, Arthur? Por que não? Então é essa proposta que eu trago para o cara pensar, entendeu? A coisa é simples. Mas se lá conseguir, por que agora não consegue? Só porque o outro não tem corpo, mas comunicação não era de espírito a espírito, cara. Então por que não? E aí o cara pensa assim, uai, não é que é mesmo? É essa que é a ideia. Tá? Não estou dizendo, gente, que toda comunicação é isso, não. Mas é para desenvolver uma linha de raciocínio para chegar numa evidência que é possível, sim, que isso aconteça, a comunicação entre o encarnado e o desencarnado, já que a comunicação é de espírito para espírito. Ponto. Evidências da comunicação com os espíritos. Bom, aqui nós temos uma imagem do médium, e no momento que ele estava expelindo do seu corpo aquilo que a gente chama de ectoplasma. E esse ectoplasma é que os espíritos trabalham para produzir as materializações ou os fenômenos de efeito físico. Lembra da voz direta que eu falei? Eles usam essa energia, né? Se é que a gente pode falar que é energia, não sei, tá? Então, geralmente ela sai dos orifícios que nós temos ali, no caso específico, está saindo, pelo menos o que a gente nota, está saindo do ouvido do médium e da boca. Se vocês prestarem atenção, vai estar vendo uma ligação dessa coisa branca aí que sai, parecendo um véu branco, né, que sai ligado ao ouvido, e uma parte na boca, e pode ser até que também o nariz também está saindo, da boca e nariz. Mas esses são os principais que saem: ouvido, boca e nariz. Bom, aqui nós vamos ter um resultado de uma escrita direta. Então, esse aqui foi produzido para a médium senhora Prado, em 1919 ou 1920, em Belém do Pará, que
colocou o papel em branco debaixo da mesa, ou dentro da gaveta, depois quando tirou, veio desse jeito que está aí. Né? Ou seja, não tem contato da média, nenhum contato, e a comunicação está aí. Né? Ou a mensagem do espírito. Né? Lembra lá que eu falei da parafina? Então, a parafina, eles jogavam gesso no molde da parafina que o espírito fez e produziram esses moldes. Então, vamos ver esse de mão aberta. Esse aqui, totalmente à direita. Então, imagina o seguinte, você com a sua mão coberta de parafina, que é algo muito sensível, como é que você tira a sua mão da parafina sem quebrar? Sem destruir a parafina? Esqueça que ela está quente, tá? Esqueça que está quente, que colocou na parafina quente. Mas sua mão está envolvida com a parafina, quer que você tire a mão sem quebrar. Tem? Não tem jeito. Impossível. Impossível. Então, para mostrar a autenticidade do fenômeno. É isso que a gente tem que chamar atenção. Das mãos assim também, como é que tira? Não tem jeito. Então, os fenômenos são autênticos e também todo o cuidado foi feito para que evitasse fraudes, falsificação, enganação, tudo nesse sentido foi feito nessa época. Então, tá aí. Aqui nós temos uma foto, as fotos, como são copiadas de cópia, elas vão perdendo um pouquinho de qualidade, mas a da esquerda, principalmente, é uma foto um pouco mais nítida. Nós temos mais à esquerda, nós temos o William Crookes, ao lado do espírito Kate King. Então, o que nós temos ao lado dele é um espírito que se manifestou, se materializou, tá? E a gente pode perceber a perfeição do rosto, né? É óbvio que hoje fotos não tem valor provavelmente nenhum, porque o que você pode fazer com equipamento moderno aí você faz de tudo. Mas naquela época nós não tínhamos recursos para produzir fotos autênticas e, né? Então nós temos que levar isso em consideração. A outra lá é do mesmo espírito, mas ela perdeu mais a qualidade, então, mas está aí só para mostrar. Aconteceu também a materialização, o Ernesto Bozano pesquisou a Eva Carrier e Maria M. Materialização que em miniatura. Então você pode observar a da esquerda, a da direita, o ectoplasma saindo da boca e do nariz da médium. E naquela espuma, vamos dizer assim, que é formada do ectoplasma, aparece rosto em miniatura de personagens. Esse que mais destaca aí na parte central é o rosto de Arthur Conan Doyle, que é o criador do personagem Sherlock Holmes, né? Autor do livro História do Espiritualismo, que é traduzido como História do Espiritismo, mas não é, porque ele está falando do espiritualismo, não é do espiritismo, né? E a outra também tem, da esquerda, assim, tem uma formação de uma cara miniatura também. Aqui tem uma em Pedropoldo, né, com um peixotinho, uma materialização também. A da esquerda ficou bem mais nítida, tá vendo? E aqui, gente, quando a gente olha hoje, você é montagem, mas não é montagem, tá? Aqui a autenticidade da foto pode ser garantida. Não tem manipulação, não tem nada, não. Tá? E aqui tem fotos coloridas, né? E aí tem a presença do Chico. Essas fotos, duas fotos da Otília Diogo, é interessante. Não sei se vocês conseguem perceber, aqui na altura aqui assim, ó. Tá vendo aqui? Aqui tem uma gaita. Tá vendo a gaita aí? Consegue ver, Arthur? Arthur, conseguiu ver? Uma gaita? Gaita de tocar gaita. Ah, sim. Tá? Agora, Viu aí? A outra também dá para ver também. Uhum. Então o espírito que se manifestava tocava a gaita. Tá certo? Tocava a gaita. Né? Mais um detalhe dentro da questão das provas, né? Bom, agora nós vou ter uma sequência da formação do ectoplasma até formar o espírito, ok? São uma série de 6 ou 7 imagens. Através da média Etel Pós Parres,
em 1943, num lugar chamado Camp Silver Valley, lá na Pensilvânia, e as fotos de Jack Edwards. Então, o que nós temos a primeira foto? Só vou explicar a primeira, depois a gente vai caminhando para a última, passando uma sequência. À nossa esquerda, nós temos uma senhora segurando uma cortina. Essa senhora é simplesmente um auxiliar. Dentro da cabine feita por essa cortina, nós temos uma senhora sentada. Essa senhora sentada é a médium, e a gente vê saindo através dela uma espécie de fumaça que vai formando uma espécie de coluna à direita. Isso que sai de fumaça e essa coluna que forma é o ectoplasma sendo expelido da médium. E através do ectoplasma, então, é que o espírito manipula e dá sua aparência a essa substância. Então, vamos lá. Concentrem em olhar somente na foto da direita, da coluna, tá? Porque a coisa vai mudar ali, tá? Vamos lá. Aqui é a final. Então, o espírito aí materializado, com o rosto perfeito, com braços, com mãos. E essa sequência de fotos foram tiradas, na verdade as fotos não podem ser tiradas, porque pelo menos as fotos antigas, porque tinha o flash da máquina queimava o ectoplasma. Então, quando era permitido fazer foto, é porque os espíritos permitiam e preparavam para poder fazer. Porque se você chegasse, queimava o ectoplasma e podia trazer sérias consequências ao médium, porque era uma energia do médium que saía, vamos dizer assim, e depois voltava para o corpo dele. Então, se queimar, né, pode causar até a morte do médium, né, Arthur? Esse caso aqui é um caso muito interessante. É um livro que foi escrito por Dr. Lino Sardos Albertini. Ele morava na cidade de Trieste, da Itália. Ele era advogado, era católico de carteirinha. E ele escreveu esse livro com o título O Além Existe. A tradução que eu tenho, aliás, a obra que eu tenho foi publicada pela Edição Loyola em 1989, da 10ª edição, tradução da 10ª edição italiana. Ok? Informações que a gente tem mais recente, tem 29 edições e mais de 1.600, 160 mil exemplares. Isso numa edição que eu tenho também, que veio de Portugal, da edição Área, da editora, em Lisboa. Então, em 1998, já tinha 29 edições. Criaram uma fundação, chama Fundação André Albertini, se não me falha a memória, e essa fundação que cuida de divulgar esse livro escrito do Dr. Lino. Tem um detalhe na capa do livro, que eu vou ampliar a capa para mostrar esse detalhe, porque esse detalhe é o CREO. Então ele escreveu: testemunho extraordinário, rigorosamente documentado. Então nós temos um livro que foi publicado por um católico, que ele está afirmando que tudo que está lá dentro é científico, é documentado. Então, o que aconteceu? Ele tinha um filho chamado André, está fazendo acho que o último ano de Direito. E isso lá para os 26 anos de idade, ele saiu de férias para esparecer lá, estava na época de prova, vou dar uma volta aí para ver se a cabeça esfria, sei lá, e nunca mais voltou. Então, isso deixou os pais desesperados, né, aflitos em relação ao que tinha acontecido com ele. E falaram, né, para ele procurar uma tal de Dona Anita. O nome verdadeiro não é este, mas né, foi dado o pseudônimo. Mas ele recusou, aí, não, que esse negócio não, eu sou católico, mexo com isso não, que negócio tal. Mas a saudade aperta, não acontece nada de resultado. E aí o André se manifesta, né? E aí ele
passa a informação que ele foi vítima de um assalto que o mataram, né? Bom, mas aí o que é interessante, que o doutor Lino pergunta ao filho assim, e que obviamente que seria coisa que qualquer pai ia perguntar, por que você morreu tão cedo? Né? 26 anos, cara? Por quê? Por quê? Por quê, né? Aí o André disse, então ele diz, nossa, ele que escreve, o pai, Lino, disse-nos, ou seja, André disse-nos, ter nascido e morrido para executar uma missão especial, isto é, presta atenção, fornecer as provas da existência da vida após a morte, de modo que muitas pessoas acreditem mais em Deus e respeitem a sua lei. É inútil dizer que sua mensagem nos chocou e nos emocionou profundamente. Então, André morreu naquela circunstância para voltar para provar que a vida continua, era a missão dele. E aqui no Brasil, nós falamos que quem publicou a obra do Dr. Lino foi a editora Loyola. Certo, Arthur? Lembra disso? Sim. Quantas edições, Arthur, que ela publicou? 29, não é isso? Não. Aquela nós pegamos da edição italiana. Quantas edições a editora Loyola publicou aqui no Brasil? É isso mesmo, nada. É isso mesmo, nada. Nenhuma. Só ficou na primeira, aliás. Certo. Cara, presta atenção. Ele veio com a missão de provar que a vida existe depois da morte e esbota debaixo do tapete, Arthur. É isso? Uhum. Absurdo, né? É um absurdo, sim, com certeza. O pai era católico, publicou um livro. E a igreja vem e joga para debaixo do tapete, cara. Que isso? Sinto muito. Não posso concordar com um negócio desse. Aqui nós temos um fragante da Dona Anitta, a médium, que não é canhota, recebendo com a mão esquerda, recebendo entre aspas, né? Escrevendo, uma mensagem de André com a mão esquerda. Preste atenção, Arthur, na imagem. Ela não segura a caneta. A caneta está em pé escrevendo sozinha. Então, para mim, é fenômeno de efeito físico. Alguém do outro lado, entendeu? Tá segurando a caneta e tá escrevendo, cara. Aí ele fala, o doutor Lino diz, acrescenta que ao receber as respostas, Dona Anitta nunca sabe do seu conteúdo, quer por estar escrito de cima para baixo, ela põe, né? A coisa está aqui, de cima para baixo, quer por ela se distrair frequentemente, então quando está escrevendo, ela podia estar conversando, falando, né? Só no fim, a folha era gelada, tornando visível ler a resposta da esquerda para a direita, ou seja, do processo normal. E aí? Então o fenômeno é autêntico. E quem está provando o fenômeno autêntico não somos nós, espíritos. É um católico que provou. 2 padres assinam o prefácio, ou falam alguma coisa no prefácio, na introdução dessa obra. 2 padres assinando embaixo. Concordo tudo com o que o doutor Lino está falando. E aí? Mas aqui no Brasil tem um museu chamado Museu da Alma do Purgatório, por volta, eu acho, aí eu não me lembro assim com muita certeza, mas por volta de 250 provas de que os mortos voltam. Então, para os católicos, os mortos voltaram do purgatório, tá certo? Por isso, o Museu da Alma do Purgatório. Então, o morto voltava e falava assim, não, eu tenho que provar que eu voltei. E pegava a mão dele, colocava em cima de um tecido ou de uma peça de madeira e, como está no purgatório, a mão dele devia estar quente, pegava a imagem lá, pegava lá a mão do cara. Aqui é verdade, a direita, aí pra você ver, a mão está perfeita. A mão está perfeita. 250 provas. E vem falar comigo que os mortos não se comunicam, Arthur. Aqui é uma mensagem recebida por Divaldo Franco no 4º Congresso Espírita Mundial em 2004,
num público de 1.700 pessoas de vários países do mundo. Essa mensagem é a parte esquerda. Ela foi recebida em francês de trás para frente. A figura, a imagem da direita, imagina ela dividida no meio aí, é quando você põe no espelho, você vê escrito normal, né? Quem é a assinatura, Arthur? Consegue identificar aí? Leon Denis. Que tal? Semelhante ou não? Bastante, né? De Leon Denis quando vivo? É, Bem semelhante. Eu não posso falar que é igual também, porque ia fazer fanático, não, né, meu? Mas é, semelhança tem, é. né? É o Leon Denis verdadeiro, não aquele que você andou. Aquele não, pelo amor de Deus. Meu Jesus. E aqui alguma coisa de Chico em termos de pesquisas que foram feitas com ele. O primeiro trabalho aí que destaca dele foi uma mensagem que recebeu de Emmanuel em inglês de trás para frente também. Detalhe, o Divaldo não sabe francês e muito bem escrever de trás para frente. E nem tem hábito de ler de trás para frente, nem escrever nem de ler. Chico também não sabe inglês e não sabe ler nem escrever de trás para frente. Essa chama escrita invertida ou espelhar. Quer dizer, você só consegue ler se levar no espelho ou virar ela contra a luz, você consegue também. Bom, tem uma obra chamada A Vida Triunfa. Essa obra é interessante porque foram analisadas ali por metodologia científica 45 mensagens psicografadas por Chico, por Paulo Rossi Severino e uma equipe da AME, Associação Médica Espírita de São Paulo. Do capítulo 2, que tem o título Reflexões sobre o dado da pesquisa, então o resultado que eles trouxeram, nós vamos ver o seguinte. Houve 100% de acerto nos dados contidos nas mensagens dirigidas a famílias que habitam regiões distantes deste país continental. Esse dado reforça a dificuldade de explicar as cartas como por fraude, percepção extrasensorial ou mesmo por criptomnésia, conforme a análise feita pelo pesquisador de campo, D.C. Paulo, na primeira parte dessa obra. O que ele está querendo dizer aí? Porque nessas mensagens, que a gente chama de mensagens consoladoras, os parentes geralmente trazem detalhes muito particulares, que muitas vezes só os parentes aqui sabem. Um apelido, um nome do avô, uma referência a uma viagem, alguma coisa que só os parentes que sabem. Então, quando eles analisaram essas 45 mensagens, todas as informações que os espíritos colocaram a respeito desses detalhes, só os familiares sabiam, fecharam. 100%. E aí? São autênticas ou não? E uma mensagem específica, ela foi recebida de uma entidade em 1978, por uma entidade que chamava-se Ildo Mascaro Saulo, era uma italiana, mandou uma mensagem para a família. Só que essa família tinha um cartão, esse cartão postal, que você vai para a cidade, escreve alguma coisa e manda para o cara, para o correio. E Espírito Carlos Augusto Perandeia pegou essa mensagem que o Chico escreveu e pegou o cartão que ela, quando vive, escreveu para a família e comparou as grafias, ou seja, fez um exame grafotécnico dos dois documentos. O detalhe é o seguinte, ele foi perito grafotécnico do Banco do Brasil de 1965 a 70, então durante 5 anos. Professor de datiloscopia e grafoscopia da direção do Banco do Brasil, então funcionário de 1972 a 1986. E o detalhe, durante 25 anos de atuação como técnico de grafotécnico, ele emitiu 700 autos técnicos, sem uma única contestação.
Então, dá para perceber o nível que ele tem de técnica de análise. Entende? É esse que é o ponto. Então, ele fez. Aí, o que é isso, essa análise? Então, eles comparam a forma que a pessoa corta um T, que fecha um O, que acentua um I. Então, a escrita tem detalhes que nós outros não vemos nada. E eles vê tudo. É como se fosse a impressão digital da pessoa. Muitas vezes, por mais que você queira disfarçar, os seus detalhes estão tudo marcado, tá, entendeu? A forma de fechar o O, de cortar um T, de abrir um C, tudo tá lá, cara, não adianta. Então ele sai comparando, tá vendo? Aqui eu sou o detalhe que eu peguei lá na obra dele para mostrar lá as palavras que comparavam uma com a outra e tal, entendeu? Então a de cima, a imagem de cima, que estão os traços debaixo das palavras, é do cartão postal. E as de baixo, onde as setas apontam, que vem da psicografia do Chico. Ok? Só para a gente entender. Então é isso que ele analisa. Então, isso aqui é só umas que ele analisou, mas tem mais, e eles não fazem em cima de poucas, não, eles fazem de muitas. Arthur, até a força que você tem para escrever uma determinada letra, eles analisam. Até a força que você põe. Você vê que o negócio é muito técnico. Então, não é, parece que é, então vou dar um lado que é. Não é assim, não, entendeu? É um trabalho muito minucioso, fantástico esse aqui. Bom, então no parecer final, então Carlos Perandé vai dizer o seguinte: a mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, em 22 de julho de 1978, atribuída a Iro Mascaro Saulo, contém, conforme demonstração fotográfica, aí vai das páginas, em número, contém em número e em qualidade consideráveis e irrefutáveis características de gênero, ou seja, de origem gráfica, suficientes para revelação e identificação de Hildo Mascaro Saulo como autora da mensagem questionada. Qual foi a mensagem questionada? A que Chico recebeu. Então ele está falando, essa aqui é a mensagem que o Chico recebeu, quem assinou foi Dona Hilda Mascaro Saulo. Ponto. Se você assinar um cheque e falar que não é seu, você não assinou, se levar no perito, o juiz vai dizer, paga, cara, paga, que é melhor para você, porque não tem jeito. Você só pode contestar se pegar um outro laudo que negue, deu para entender? Agora, se deu um empate, por exemplo, então vai ter que arrumar um terceiro para desempatar, tá? Mas esses peritos, geralmente, eles têm, eu não sei se é o termo certo, é fé pública, né? Então o laudo dele tem valor. Então o juiz assina embaixo. É isso que ele falou, é sim, eu não quero nem saber. Entendeu? Então tá aí atestando a autenticidade da mensagem de Chico. Na revista Espírita, aliás, na revista Viagem Espírita, que Kardec escreveu, em função da viagem que fez na França, em 1862, nós tiramos um relato interessante. E vai falar que na cidade de Saint-Jean d'Angely, vimos um médium mecânico que podemos considerar excepcional. Trata-se de uma senhora que redigia longas e formosas comunicações enquanto lê o jornal ou conversa com os parentes. Isso sem nunca olhar para a sua própria mão. Sucede muitas vezes que, distraída, não se percebe de que a comunicação chegou ao fim. Agora. Os médios iletrados são numerosos. E muitos há que psicografam sem jamais terem aprendido a escrever. Isso não é mais surpreendente do que ver um médio desenhar sem ter tido iniciado nessa arte. Então, o que ele está falando aqui? Que tem muitas mensagens que os médios não sabiam escrever, mas escreveram as mensagens dos espíritos. E aí? E aí, no caso dos médios desenhistas, nós vamos trazer uns exemplos. O primeiro exemplo é de Augustin Lesage, que ele era um operário de mina de carvão na França. Ele só tinha o diploma de curso primário, e ele lá enfiado no meio da mina, começou a ouvir vozes. E as vozes falam assim, um dia serás pintor. Ô, cara, eu fico pensando, eu lá nesse túnel, eu tava ferrado. Porque ia sair disparada lá, que eu não quero nem saber.
Um dia será pintor, e de tanto encher a paciência, assim, então tá, vamos lá comprar os pincéis. Aí o cara chega lá para comprar pincel de pintor, que pincel que eu vou comprar? Eu não sabia. Aí, Arthur, sabe o que aconteceu? O espírito baixou nele e escolheu os pincéis, cara. Escolheu os pincéis. Olha o tamanho da moldura que o cara pintou para quem nunca pintou na vida. Nunca. Não sabia nem escolher pincel. E as pinturas deles tinham uma característica muito forte, que os motivos todos do Egito. Todos. Nunca tinha ido no Egito. E aí? Aí as mensagens. Geralmente tem uma simetria, né? Esse do meio, se você puser uma linha no meio, você vê que é mais ou menos parecido dos dois lados, tá vendo assim? E aqui nós temos um outro médio de pintura, que é o Medrado lá da Bahia. Acho que é Salvador, se não me engano. Esse eu já presenciei em Poços de Caldas. Eu Chile, em Poços de Caldas. Ele, pessoalmente, cara, é fantástico. Porque eu falo assim, Arthur, que nem é pintura, cara. Os caras espalham a tinta na tela e saem mexendo para lá e para cá. Daqui a pouco o quadro está pronto. Impressionante. Quando são detalhes particulares, ele pega um pincel, que é o caso que está aqui agora, tá vendo? Pega um pincel para fazer um detalhe ou para fazer assinatura. Mas na maioria é espalhar tinta. Porque trem doido lá, que assim, não sai é nada. Aqui tem duas pinturas dele, né? Essas pinturas aqui, 5 minutos, bate, volta, tem loucura. Renoir e Manet. Esse dia eu estava lá. Essa que eu tirei de lá, de Portugal, quando eu estava no evento Portugal. E aqui nós temos a Valdilice, também era analfabeta. E a característica dela é pintar com os pés. Observe a pintura que ela está fazendo nessa pintura maior. Olha, desculpa, nessa imagem maior. A pintura ela está fazendo com os pés. E o quadro está sendo feito de cabeça para baixo. Vamos ver o quadro pronto, Arthur? Cara, não tem lógica. Não tem lógica, cara. Não tem lógica um trem desse. Olha para você ver que perfeição. Quem conhece pinturas dos autores, parece que tem a característica, a impressão de Monet, que ele assinou Monet. Então, mas é fantástico. E aqui nós temos um caso também interessante. Isso aqui aconteceu na Espanha, na casa da dona Maria Gomes Câmara. Isso lá em 1971. E esses fatos foram documentados, comprovada a realidade deles, né? Embora um QV da vida andou questionando, mas tem comprovação científica. Ou seja, pessoas de conhecimento, pesquisadores foram lá e comprovaram o que nós vamos mostrar aqui que aconteceu na casa dela. Bom, ela tinha uma casa, nessa casa dela, o chão da cozinha era de cimento. E neste chão de cimento começaram a aparecer caras. Ah, é? Então dá. Chama um pedreiro, quebra esse cimento todo e vão fazer esse cimento de novo, novinho. Aí o que aconteceu? No outro dia, a cozinha estava toda, o cimento, o piso da cozinha estava todo cheio de caras novamente. Não sabe-se por quê. Como surgiu. Tempo depois, pesquisando nos arquivos da cidade, descobriram, Arthur, aqui, meu Deus, descobriram que a casa dela tinha sido construída em cima de um cemitério. Vocês que moram em casa aí, cuidado, hein? Vai pesquisar para ver onde foi construída a casa de vocês. E aqui tem um outro caso, é o último de caso, né? Um grupo são 2 casais na cidade de Norfolk, lá da Inglaterra, em outubro de 1993, criaram uma equipe, né, para estudar, pesquisar os fenômenos mediúnicos, que eles chamaram de experimento escola. Então, o que acontecia?
Isso aqui eu tive que trazer uma imagem para explicar o que é um filme, né, na embalagem, né, porque hoje não existe mais. Então, as máquinas de antigamente tinham um filme. Então, eu pegava esse filme, jogava dentro da máquina, na parte onde que tem à direita, que tem uma espécie de uma coisa redonda ali em cima, naquela parte ali, o filme, colocava e ele passava para o outro lado, e à medida que ia passando para o outro lado, as imagens, tirando foto, passava. Tirar foto, passava, uma a uma. Né? Eu tinha uns quadrinhos um a um em cada filme. Então a gente chama isso aqui filme velado. Ok? Então o que estava acontecendo? O que aconteceu nesse experimento de escola? Eles criaram uma caixa de madeira, tipo essa que está aí na imagem, e jogavam aquele filme velado dentro dessa caixa. Ok? Passado um certo tempo, tirava o filme da caixa e revelava o filme no local mesmo. Não podia sair, porque, né, comprometia a pesquisa. Né? Então era revelada lá mesmo. E vejam só o que aconteceu com os filmes. O que começou a aparecer nos filmes velados. Então, os filmes começaram a aparecer frases, palavras, textos, do nada. Sem contato humano nenhum. Aí, ó a letra. Filme colorido aqui, o caso. Essa imagem com as duas assinaturas à direita é a comparação de uma imagem que vem no filme com a imagem de um tal de Thomas Edison. E aí fechou. Apareceram também imagens de paisagens que ninguém sabe o que é também, como, mas tá lá no filme. E aqui nós temos, caminhando para o final, nós temos um padre François Branco, que já desencarnou em 2019, católico, pesquisador de fenômenos, né? Ele tem esse livro chamado Os Mortos Nos Falam, tá certo? Eu adoro trazer prova de outras correntes que não espírita, viu, Arthur? Por isso que... Então, ele tem esse livro. Então ele vai falar no livro o seguinte: escrevi este livro para tentar derrubar o espesso muro de silêncio, de incompreensão, de ostracismo erigido pela maior parte dos meios intelectuais do Ocidente. Para eles, dissertar sobre a eternidade é tolerável. Dizer que se pode entrar em comunicação com ela é considerado insuportável. A morte é apenas uma passagem. Nossa vida continua sem qualquer interrupção, até o fim dos tempos. Levaremos conosco para o além nossa personalidade, nossas lembranças, nosso caráter. O após-vida existe e nós podemos nos comunicar com aqueles que chamamos mortos. É um padre que está falando, não sou eu. E aqui o físico, né? Ele tem um livro também, e a física da alma, se não me falha a memória. E foi né, esse Amit Goswami, e fizeram a pergunta para ele lá, né? Ele tem uma parte que responde pergunta. Então, assim, em sua balizada opinião, a reencarnação é científica? Porque você fala em reencarnação, você está falando em imortalidade da alma, uma coisa está atrelada à outra, não tem como tirar uma coisa da outra, né? Então a resposta é a seguinte: a resposta é um retumbante sim, ou seja, a reencarnação é científica. Pense, os dados sobre a reencarnação dão-nos evidências definitivas de que a mente não é o cérebro, pois ela sobrevive à morte do corpo físico. Que dados? Nós podemos apresentar como dados a pesquisa do Dr. Ian Stevenson, que ele, de 50 anos de pesquisa, ele levantou cerca de 2.200 casos, se não me falha a memória.
Nós podemos apresentar o Dr. Barnegi, com 25 anos de pesquisas, que apresentou 3.000 casos. Qual a característica desses dois pesquisadores? Que os casos que eles pesquisaram foram lembranças espontâneas de crianças. Então, as crianças falaram, que eu vivi na cidade tal, que o meu nome era tal. Eles pegaram e conferiram tudo. Só depois de conferir e os dados bater, que eles levaram isso para o livro. Então, nós temos aqui, só com esses dois 5.200 casos. Então, os dados que ele está falando são esses aqui, na pior das hipóteses. Tá? Então, além disso, o propósito da ciência é levar as realizações, experiências e sabedoria das pessoas ao cenário público, por meio de teorias e experimentos em desenvolvimento, dos quais todos podem participar e todos julgam úteis. Creio que o modelo que estudamos aqui cumpre este propósito. A ciência não tem que entrar numa pesquisa e falar, isso não existe, tipo o Quevedo, lembra do Quevedo? A ciência tem que entrar e pesquisar. Depois que ela vai falar, existe ou não. Se você entra na pesquisa que não existe, você vai acabar no final falando que não existe, porque você está com a ideia preconcebida. O óbvio você não vai ver. Então, o cientista verdadeiro ou o pesquisador verdadeiro, ele embarca lá e, tipo assim, o que der eu aceito. Tá certo? O que der de resultado eu estou aceitando. Não tem ideia preconcebida para ficar forçando as coisas da maneira de pensamento dele. Ok? Aqui está a lista das obras que nós levantamos para este trabalho específico, não do livro, para este trabalho. Mais fontes, livros, né, periódicos, revistas que nós usamos para levantar isso, algumas imagens. E na época não tanto levantava as fontes igual eu levanto hoje, então algumas imagens eu não sei de onde eu tirei, mas foi na internet. Mas onde eu pude identificar, eu coloquei aqui. Isso se transformou no livro físico, que pode ser, para interessar, pode comprar pela editora, a Ethos ou Jack. Depois, se alguém interessar, pode entrar em contato comigo. Mas se pesquisar isso, colar na internet, você acaba achando. Então, tudo que eu falei tem lá, e mais coisas, porque isso aqui, para falar mesmo, 2 horas é pouco, Marco. Olha, já estamos com 1h40, você imagina. Ficou muita coisa para trás. Mas eu acho que o principal da obra está aqui, porque a ideia era passar uma visão bem ampla de que tem base, entende? Tem base, tem fundamento. Não estou acreditando porque o Kardec achou que os espíritos se manifestavam. Não, tem fundamento, tem pesquisa, tem provas, contraprovas, tudo que quiser está tudo aí. Beleza? Maravilha. Então, além dos estudiosos, né, das pessoas que já têm certo conhecimento do espiritismo, acho que também para os neófitos, né, para os iniciantes, esse livro seria bem importante, né, porque dá uma visão assim bem ampla do processo histórico e desses princípios e as provas, né? Muito interessante, muito bom. Bem, alguma consideração final? Não temos perguntas. Temos aqui o Carlos Guilherme falando belo trabalho, né? Gostando aí bastante, pessoal. Alguma consideração final, Paulo? Não. É só um detalhe, né? Que o professor era padre. E ele tomou o maior susto com o meu trabalho, cara, porque ele não pensava que era tão forte assim, não, entendeu? Ele ficou todo sem jeito. Eu senti ele sem jeito, entende? Que ele esperava que a gente não fosse capaz de apresentar um trabalho desse nível, tá? Porque muito bem fundamentado e ele não teve que se render à evidência. E eu coloquei padre no meio, né? Não sou besta, né? E no caso do livro do Dr. Lino, eu citei o nome dos padres que participaram umas considerações iniciais que tem na obra, muito, muito interessante. Inclusive, esse livro do Dr. Lino, o Arthur Além Existe, ele às vezes a gente conta no sebo, na estante virtual, tá? Um preço até barato. Lembre-se, é raridade, só tem uma edição no Brasil. Quem interessa em pesquisa, eu acho que eu tenho agora. Aqui. Tá? Eu acho que eu tenho esse livro. Eu acho que vale a pena. Esse é um livro que vale a pena você ter, porque é fantástico, porque tem dentro dele de como prova
indiscutível, cara, indiscutível o que tem lá dentro. É isso aí. Muito bom. Beleza, então encerramos hoje esse Polêmica Espíritos número 125 e quarta-feira, não a próxima, a outra, estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita, que será o de número 126. Então, pessoal, conto com a presença de vocês, compartilhem, né, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas, né, possam conhecer esse trabalho aí e, enfim, todos e ter acesso a todas essas informações. Um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.